Flamengo, uma semana boa, uma semana que, né, ganhou no meio de semana pela Libertadores, jogando bem no Maracanã. Hoje, de novo, fez uma boa partida, o Arrascaeta voltou a jogar bem, né, o Gerson jogando também muito bem, o Bruno Henrique entrando e fazendo sua fumaça, jogando bem, voltando de lesão, né? Esse Flamengo que enfrentou uma equipe bem treinada, né, pelo Vojvoda. Na verdade, teve um pênalti, né, logo no começo do jogo do Thiago Maia, o Fortaleza poderia ter abrido para cá, o Pikachu não converteu e aquele famoso ditado popular, quem não faz, toma. Na sequência, o Arrascaeta acha o Gabigol, que saiu machucado, né? Tem que ver o grau aí de lesão. Saiu machucado no primeiro tempo o Gabigol, o Léo Pereira e o Everton Ribeiro, né? Mas o Flamengo tem um elenco recheado e aí entra quem? Entra o Pedro, Bruno Henrique, né? Muita qualidade, quer dizer, é um plantel muito forte, né? E o Davi Luiz, que entrou também no primeiro tempo no lugar do Léo Pereira. É uma vitória justa, merecida. O Fortaleza poderia ter feito um gol na partida, né? A gente sabe a qualidade do plantel do Flamengo e quando eles jogam bem, normalmente vem as vitórias. E hoje o Arrascaeta jogou bem, né? O Gerson já vem jogando bem e o Bruno Henrique voltando também muito bem. Fez um ótimo segundo tempo o Bruno Henrique. Bruno Prado, muito boa noite para você. Bruno, análise dessa vitória do Flamengo, 2-0 para cima do Fortaleza. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. Importante vitória, né? O Flamengo não deixa os primeiros colocados abrirem muita distância no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é um time que entra no Campeonato Brasileiro para brigar por título. Nesse momento fica a 5 pontos do líder Botafogo. Estava assumindo a vice-liderança, mas aqui, ó, nos acréscimos o Grêmio fez um gol contra o Bahia. Então o Grêmio segue... Acabou o jogo. Acabou, né? Acabou 2-1 para o Grêmio. Então o Grêmio está a 4 do Botafogo, o Flamengo a 5 do Botafogo e 1 ponto atrás do Grêmio. Tá vivo, tá na briga. Em outros anos o Flamengo, nos últimos 2, né? O Flamengo deixou os adversários abrirem muita vantagem e não deu tempo de correr atrás, acabou priorizando as Copas. E o elenco do Flamengo não é o elenco para jogar a sorte nas Copas. Que é claro que para ganhar uma Copa tem que ter competência, qualidade, mas o fator sorte ele está muito mais presente numa Copa, num mata-mata. No Campeonato Brasileiro é que você vê quem está mais preparado, quem tem melhor elenco, essa questão da organização, do investimento, da grana que o Flamengo conseguiu fazer nos últimos anos, né? Melhorar essa parte financeira, é no brasileiro que tem que fazer diferença. Então o Flamengo não deixa os primeiros colocados abrirem muito, está nessa briga e hoje uma vitória importante e jogou bem, né? Foi uma boa partida do Flamengo. José Manuel de Barros, muito boa noite para você, Zé. Falando dessa vitória do Flamengo, 2-0, o Arrascaeta acabou com o jogo, Zé. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, meus amigos. A grande notícia da semana para o Flamengo chama-se Bruno Henrique. Bruno Henrique jogou muito bem contra o Alcas, fez uma grande partida, né? Ele entrou em campo e estraçalhou, né? Porque assim havia muita dúvida se depois de tanto tempo afastado, né, entregue ao departamento médico, uma contusão séria, se o Bruno Henrique conseguiria voltar a jogar no mesmo nível, né? E parece que vai voltar. Jogou muito bem contra o Alcas. É o Alcas, tal. Errava em alguns lances de finalização, demonstrando que realmente precisa de ritmo de jogo. Mas no jogo de hoje entrou e de novo o Bruno Henrique foi muito bem. A diferença do Bruno Henrique para o Everton Cebolinha, né, que teoricamente foi contratado para substituí-lo nesse período que ele estava contundido, cara, é muito grande, né? Eu não sei, acho que a gente se iludiu muito achando que o Cebolinha fosse substituir à altura o Bruno Henrique, né? E o Bruno Henrique, voltando de contusão, ele entra, é 10 vezes mais jogador do que o Everton Cebolinha, que já foi destaque na Seleção Brasileira na Copa América, no Grêmio jogava demais, mas com a camisa do Flamengo, aí estou sendo pontual em relação à análise do Everton Cebolinha, né? Não dá para comparar Bruno Henrique com o Everton Cebolinha com a camisa do Flamengo. Essa é a grande notícia do Flamengo. E no jogo de hoje, um grande jogador que não vinha muito bem nas últimas partidas, mas que hoje, né, saiu muito elogiado do Maracanã, que é o Arrascaeta. Com o Arrascaeta bem, Bruno Henrique bem, cara, segura esse Flamengo aí. E o Flamengo tem feito bons jogos. Tem jogadores que não... O Davi Luiz entrou muito bem no jogo de hoje também, fez um grande jogo depois que entrou. E assim, quem destoou foi o Thiago Maia, que inclusive saiu depois, entrou o Felipe Luiz numa nova posição, jogando ali no meio campo, né? O Thiago Maia não foi bem.
no jogo de hoje. Mas a Arrascaeta, um grande destaque, você disse bem aí na abertura, e o Bruno Henrique, uma notícia fantástica para o torcedor do Flamengo. E os reforços estão chegando. Hoje o Rossi acompanhou o jogo lá das tribunas do Maracanã, Luiz Araújo também. O Flamengo negociando com o Alan, muito próximo de um desfecho positivo, de anunciar o Alan do Atlético Mineiro. Tem outros jogadores na mira, como o Claudinho. Flamengo se reforçando, hoje ganhou jogando bem, Vampeta. Dá para ficar iludido com esse Flamengo daqui para frente, Vamp? Não, dá sim, pelo plantel que tem, se jogar bem, né? As qualidades de jogadores, ainda está aí a possibilidade de o Claudinho vir também, né? Tá em negociação, né? Os atletas do Flamengo, o elenco do Flamengo é um elenco muito forte, né? Desde que esteja condicionado bem fisicamente, querendo, né? Com vontade. Hoje saiu o Léo Pereira, entrou o Davi Luiz, ainda tem lá o Pablo, ainda tem o zagueiro não falta, né? Eles estão querendo contratar mais um. Tem o Rodrigo Caio, que provavelmente não fica. Aí você vê no meio-campo várias opções, né? O Zé acabou de falar aqui, ó. Ainda falando do Cebolinha, que até 1 ano atrás, 2 anos atrás, é titular da seleção, campeão da Copa América. Por pouco não ia uma Copa do Mundo. Mas a verdade é que o Bruno Henrique já sabe o que é o Flamengo, né? Já ganhou Libertadores, Campeonato Brasileiro. É um jogador bastante importante. Poucos elencos no país têm essa qualidade de jogadores, né? De repente, no coletivo e no individual eles não estão bem, mas quando eles estão bem no coletivo e no individual, na sua qualidade técnica, dá sim para sonhar em tudo. Está aberto. No meio de semana joga pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Está aí junto com o Grêmio ali, beirando o Botafogo, que perdeu o treinador, né? E vivo na Libertadores, que na quarta-feira, se não me engano, tem um sorteio para saber quem vai pegar. Mesmo estando no segundo pote, né? Ninguém vai querer pegar o Flamengo. Todo mundo vai querer correr o Flamengo. Sorteio da Libertadores no dia 5, com transmissão da Jovem Pan. Quarta-feira. Bate pronto na quarta-feira, dia 5, portanto, fica o convite para você. 1 da tarde, durante o bate-pronto da Jovem Pan, você vai acompanhar o sorteio da Libertadores da América das oitavas de final. Flamengo 2, Fortaleza 0, José Manuel de Barros. Hoje o Arrascaeta foi muito bem, o Gabigol estava ligadaço no jogo e marcou um gol à la Gabigol, né? 150 gols de Gabriel Barbosa com a camisa do Flamengo. O Matheus Cunha pega um pênalti. O Rossi está chegando agora, mas já tem torcedor empolgado. Deu tudo certo pro Flamengo no final das contas, Zé. Dá para ficar iludido com esse Flamengo daqui para frente? Flamengo também que se reforça, Flamengo que também busca jogadores no mercado da bola? Eu acho que essa melhora do Flamengo vem num momento bem adequado. Vem num momento certo. O São Paulo, em várias vezes, ele chegou a dizer, as coisas não estão bem ainda, né? Porque o Flamengo, de repente, dava uma deslizada aqui, uma deslizada ali, né? Na Libertadores acabou em segundo lugar do grupo, não foi à toa, vinha fazendo partidas ruins, né? A derrota para o Alcas, fora de casa, enfim, no Campeonato Brasileiro andou decepcionando em várias partidas, não estava o Flamengo no seu melhor, não estava rendendo o que esse elenco dava. Foi uma temporada de resultados ruins nas decisões que ele teve no começo do ano, levou à queda do Vitor Pereira, quer dizer, se cai o treinador porque as coisas não estão funcionando. São Paulo, ele chegou e não foi de uma hora para outra, né? E ele tem dizendo, eu cheguei para mudar a situação. E aos poucos o Flamengo está começando a render. Esse é um jogo difícil contra o Fortaleza, não é fácil, né? E se olha nos números, o Fortaleza teve mais finalização, tentou mais o gol. O Fortaleza dava vantagem em vários números. Diferente do jogo que a gente viu, né? A gente viu um Flamengo muito mais perigoso, né? O Vampeta falava isso durante a transmissão. O Flamengo está jogando bem, está merecendo a vitória, né? A despeito desses números aí, o Flamengo, assim, no campo que a gente via, estava jogando melhor e fazendo jus à vitória pelo placar de 2-0. Você falou do gol, né? Para mim, hoje, o Matheus Cunha é o goleiro titular, né? Botou o Santos no banco e pelo que a gente acompanhou na carreira do Rossi, eu não sei se ele será um jogador completamente diferente com a camisa do Flamengo, mas ele não é aquele goleiro para chegar, um Fidjol, que veio para o Flamengo lá no começo dos anos 80, né, lá no comecinho, e chegou grandão, campeão do mundo com a seleção da Argentina. Era um baita de um goleiro, né? Quando o atacante chegava na cara do gol, parece que o Fidjol crescia demais, virava um gigante e o cara chutava para fora. É diferente, né? O Rossi nunca foi aquele goleiro espetacular. Então, não sei o que o São Paulo vai fazer. Se vai prestigiar um jogador que foi contratado, né, há 6 meses já,
né, e chega agora a equipe do Flamengo, eu deixaria o Matheus Cunha, que faz por merecer. Pegou até pênalti hoje, mas não é só isso. Ele tem feito grandes jogos com a camisa do Flamengo. E essa melhora do Flamengo na hora certa. Mata-mata importante na Copa do Brasil, né? Mata-mata na Copa Libertadores da América um pouco mais na frente, né? É hora de mostrar. E o Flamengo está ali a 5 pontos do Botafogo. Se o Vasco ajudar no jogo de amanhã, né? Torcida do Grêmio, do Flamengo, quem sabe até do Palmeiras, vai todo mundo esfregar as mãos e ver a possibilidade de finalmente alguém encostar nesse Botafogo, que a gente não sabe como é que vai ser agora sem o Castro, né? Sem o Luiz Castro, que deixou a equipe do Botafogo. Se faz água, tudo que vem fazendo se mantém essa performance no Campeonato Brasileiro, que está meio fora da curva, no lado do Botafogo. Então o Flamengo está chegando no Brasileiro, está aí na Copa do Brasil, jogos dificílimos contra o Atlético, primeiro jogo em casa, tem que fazer o resultado na quarta-feira no Maracanã, mas tem demonstrado durante essa semana que tem condição de já fazer um bom resultado, muito embora o Atlético seja um adversário sempre duro para o Flamengo.